Na penumbra de uma Polônia dilacerada, entre o crepúsculo de uma guerra e a aurora sombria de outra, nasceu uma alma destinada a contemplar o abismo da misericórdia divina. Helena Kowalska veio ao mundo em 25 de agosto de 1905, numa pequena aldeia, terceira filha entre 10 irmãos, em uma família camponesa cuja pobreza material contrastava com a riqueza de sua fé. Naqueles tempos, a Polônia ainda não existia como nação independente, fragmentada entre impérios que tentavam apagar sua identidade. Mas nas profundezas da alma polonesa, como nas profundezas da alma de Helena, ardia uma chama inextinguível, que nem o mais cruel dos invernos poderia apagar. A infância de Helena transcorreu como a de tantas crianças camponesas: trabalho árduo, educação escassa, mas uma sensibilidade extraordinária para as coisas divinas. Aos 9 anos, quando recebeu a primeira comunhão, experimentou pela primeira vez aquela presença que mais tarde inundaria sua alma como um oceano infinito. O hóspede divino, como ela o chamaria em seu diário. Já começava a preparar aquele coração infantil para mistérios que a razão humana jamais poderia compreender por completo. Aos 16 anos, Helena deixou o lar paterno para trabalhar como empregada doméstica em casas de famílias abastadas. O contraste entre a simplicidade de sua origem e o conforto daqueles lares não passou desapercebido. A jovem, cujo coração já ansiava por algo que o mundo não podia oferecer. Desde os 7 anos sentiu o chamado à vida religiosa, mas encontrava a resistência de seus pais, que não podiam pressentir de sua ajuda financeira. E assim, por alguns anos, Helena tentou sufocar aquela voz interior que a chamava para uma entrega total. Em 1924, durante um baile, ocorreu o momento decisivo. Enquanto todos dançavam alegremente, Helena viu Jesus flagelado, que lhe perguntou: Até quando eu aguentarei? Até quando me serás infiel? Aquela visão rasgou o véu da ilusão mundana e revelou a Helena a urgência de sua vocação. Não havia mais como fugir daquele olhar que a perseguia, daquele amor que a reclamava por inteiro. Naquele mesmo ano, a Polônia vivia os primeiros anos de sua independência, reconquistada após a Primeira Guerra. O país, como um homem que desperta de um longo coma, tentava recuperar sua identidade nacional. Após mais de um século de partições, a democracia recém-estabelecida era frágil, a economia instável e as tensões étnicas e religiosas pulsavam sob a superfície da sociedade. Um terço da população consistia em minorias, ucranianos, judeus, bielorrussos e alemãos, muitas vezes hostis à existência do Estado polonês ou discriminados por ele. Foi neste cenário de reconstrução nacional e incerteza que Helena, impelida por uma visão de Cristo sofredor, partiu para Varsóvia em busca de um convento que a aceitasse. Após bater em várias portas e enfrentar rejeições devido à sua pobreza e falta de educação formal, finalmente encontrou acolhida na congregação das Irmãs da Mãe de Deus da Misericórdia. Em 1º de agosto de 1925, enquanto a Polônia ainda lutava para estabelecer suas fronteiras e sua identidade, Helena Kowalska cruzava o limiar de outra fronteira, que separava o mundo secular do claustro religioso. Ao vestir o hábito, recebeu o nome de Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. O nome não foi escolhido ao acaso. Faustina deriva do latim Faustus, significa afortunada, feliz. E verdadeiramente afortunada seria aquela que, em meio às trevas que se adensavam sobre a Europa, contemplaria a luz da misericórdia divina em toda a sua intensidade. Durante os 13 anos que viveu como religiosa, Irmã Faustina desempenhou as funções mais humildes: cozinheira, jardineira, porteira. Trabalhou em várias casas da congregação, principalmente em Cracóvia, Płock e Vilna. Para quem a observasse de fora, nada indicaria que aquela freira silenciosa e aplicada aos seus deveres fosse a confidente de segredos celestiais. Sua vida exterior era comum, monótona, até mais em seu interior desenrolava-se um drama místico de proporções inimagináveis. Em 22 de fevereiro de 1931, na cela do convento,
ocorreu a visão que mudaria não apenas a vida de Faustina, mas a espiritualidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Jesus apareceu-lhe vestido de branco, com a mão direita erguida em bênção e a esquerda tocando o peito, de onde saíam dois raios, um vermelho e outro pálido. Então lhe disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Aquela visão ocorreu em momento em que a Polônia, como toda a Europa, começava a sentir os efeitos da Grande Depressão. O desemprego crescia, a pobreza se alastrava e o descontentamento popular alimentava ideologias extremistas. A democracia polonesa, já fragilizada, sucumbiria em 1926, quando o ditador Józef Piłsudski tomou o poder, encerrando o breve experimento democrático do país. Enquanto isso, na Alemanha vizinha, o nazismo ganhava força e ao leste, o stalinismo mostrava sua face mais cruel. Foi neste contexto de crescente escuridão política e social que a luz da divina misericórdia começou a brilhar através de uma simples freira polonesa. As revelações que Faustina recebia contrastava, contrastava drasticamente com o espírito da época. Enquanto o mundo se encaminhava para o ódio, a divisão e a guerra, Jesus lhe falava de misericórdia, reconciliação e confiança. O pedido para pintar a imagem não foi fácil de cumprir. Como poderia uma freira sem recursos ou conhecimento artístico realizar tal tarefa? Além disso, seus superiores e confessores inicialmente duvidavam da autenticidade de suas visões. Somente em 1934, em Vilna, com a ajuda do artista Eugênio Kazimirovsky e sob orientação do padre Miguel Sopocko, a primeira imagem da Divina Misericórdia foi concluída. Ao ver a pintura finalizada, Faustina chorou de decepção. A imagem não captava a beleza indescritível que ela havia contemplado. Jesus, porém, a consolou. Não está na beleza das cores, nem no pincel, mas na minha graça. Aquelas palavras revelavam uma verdadeira, profunda beleza, não que a beleza não reside apenas nas aparências interiores, mas na presença divina que as transcende. Enquanto isso, o diário de Faustina começava a encher-se de revelações cada vez mais profundas sobre a misericórdia divina. Jesus lhe confiava uma missão tríplice: proclamar ao mundo a verdade sobre o amor misericordioso de Deus, alcançar misericórdia divina para o mundo através de novas formas de devoção e inspirar um movimento apostólico da divina misericórdia. As novas formas de devoção incluíam a veneração da imagem, a celebração da festa da Divina Misericórdia no primeiro domingo após a Páscoa, a recitação do terço da Divina Misericórdia, a observância da hora da misericórdia às 3 da tarde, hora da morte de Jesus, e a propagação da devoção pelo mundo. Em 13 de setembro de 1935, ensinou a Faustina a oração do terço da Divina Misericórdia. Nas contas grandes do rosário, deveria rezar: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Nas pequenas contas, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Uma oração simples, mas carregada de significado teológico, unindo a devoção à paixão de Cristo, com o apelo à misericórdia divina. Sobre a festa da Divina Misericórdia, Jesus disse a Faustina: desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia, estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. Essas palavras adquirem um significado ainda mais profundo quando consideramos o momento histórico em que foram pronunciadas. Em meados da década de 1930, a Europa caminhava inexoravelmente para o abismo. A Alemanha nazista rearmava-se, a Itália fascista expandia-se, a Espanha mergulhava na guerra civil e a União Soviética vivia o terror dos expurgos stalinistas. A Polônia, espremida entre duas potências hostis,
via sua independência cada vez mais ameaçada. Foi neste cenário apocalíptico que Jesus falou a Faustina sobre a misericórdia como a última tábua de salvação. As almas se perdem, apesar da minha amarga paixão. Disse-lhe: estou lhes dando a última tábua de salvação, isto é, a festa da minha misericórdia. Se não venerarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. A urgência dessas palavras refletia a urgência do momento histórico. O mundo estava à beira do precipício e a mensagem da divina misericórdia surgia como o último apelo antes da catástrofe. Não por acaso, Jesus disse a Faustina: a humanidade não encontrará a paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Enquanto registrava essas revelações em seu diário, Faustina enfrentava não apenas a incompreensão de muitos à sua volta, mas também o agravamento de sua tuberculose. Seu corpo definhava, mas sua alma expandia-se na contemplação dos mistérios divinos. Como Dostoiévski bem compreendeu, é frequentemente através do sofrimento que a alma humana alcança suas maiores profundidades. Em seus últimos anos, Faustina experimentou o que São João da Cruz chamou de noite escura da alma, períodos de aridez espiritual e tentações contra a fé. Paradoxalmente, a mensageira da misericórdia divina conheceu também o aparente silêncio de Deus, mas foi precisamente nestes momentos de desolação que sua confiança foi mais purificada e fortalecida. Ó Jesus mío, escreveu ela, cada um dos teus santos reflete uma das tuas virtudes. Eu desejo refletir o coração compassivo e pleno de misericórdia. Glorificar-te, que a tua misericórdia, ó Jesus, seja impressa no meu coração, na minha alma, como um selo, será o meu distintivo nesta vida e na outra. A saúde de Faustina deteriorava-se rapidamente. Em 1938, enquanto a Europa se preparava para a guerra, ela se preparava para o seu encontro definitivo com a misericórdia que tanto havia proclamado. Em 5 de outubro daquele ano, com apenas 33 anos, a mesma idade de Cristo ao morrer, irmã Faustina entregou sua alma ao Criador no convento de Cracóvia. Menos de um ano depois, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadia a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O país que vira nascer a devoção à divina misericórdia tornou-se palco de algumas das maiores atrocidades da história humana. Campos de concentração como Auschwitz, a apenas alguns quilômetros do convento onde Faustina havia falecido, testemunharam o aparente triunfo da crueldade sobre a misericórdia do ódio sobre o amor. Durante os anos sombrios da guerra e da subsequente ocupação soviética, a mensagem da divina misericórdia permaneceu quase esquecida. O diário de Faustina, escrito em polonês, era pouco conhecido fora de seu país. Além disso, em 1959, o Santo Ofício, atual Congregação para a Doutrina da Fé, proibiu a divulgação da devoção devido a erros de tradução e interpretação dos escritos originais. Mas a semente plantada por Faustina não morrera, apenas aguardava um momento propício para germinar. Este momento chegou com a eleição do cardeal Karol Wojtyła como Papa João Paulo II em 1978. O novo pontífice, também polonês e profundamente devoto da Divina Misericórdia, havia conhecido pessoalmente o confessor de Faustina, Padre Sopocko, que estava familiarizado com sua causa. Em 1978, graças aos esforços do cardeal Francisco Marques, do padre Ignácio Roix, a proibição foi levantada, o caminho estava aberto para a beatificação de Faustina, que ocorreu em 18 de abril de 1993. 7 anos depois, no jubileu de 2000, João Paulo II canonizou Faustina Kowalska e instituiu oficialmente a festa da Divina Misericórdia para toda a Igreja Universal. Em sua homilia de canonização, o Papa declarou: é importante que acolhamos integralmente a mensagem que nos vem da Palavra de Deus neste segundo domingo de Páscoa, que doravante em toda a Igreja receberá
o nome de Domingo da Divina Misericórdia. A mensagem confiada a uma simples freira polonesa no período entre guerras finalmente alcançava reconhecimento universal. E não poderia ter vindo em momento mais oportuno. O século XX, que testemunhara horrores sem precedentes, duas guerras mundiais, o Holocausto, o Gulag, genocídios, totalitarismo, encerrava-se com o apelo à misericórdia, como o único caminho para a reconciliação e a paz. A devoção à divina misericórdia, com a sua ênfase na confiança ilimitada em Deus e na prática da misericórdia para com o próximo, oferece uma resposta às feridas profundas da humanidade contemporânea. Em um mundo marcado pelo individualismo, pelo relativismo moral, pela cultura do descarte, como a denomina o Papa Francisco, a mensagem de Santa Faustina ressoa com renovada urgência. Quanto maior o pecador, tanto maiores direitos a minha misericórdia, disse Jesus a Faustina. Essas palavras desafiam nossa tendência a julgar e condenar, convidando-nos a ver em cada pessoa, por mais degradada que pareça, um potencial receptor da misericórdia divina. Ela nos lembra que ninguém está além da redenção, que nenhuma alma está tão manchada que não possa ser lavada no oceano da misericórdia. A imagem da divina misericórdia, com seus raios vermelhos e pálidos, simbolizando o sangue e a água que jorraram do coração transpassados de Cristo. Nos recorda que a misericórdia tem um preço. Não é uma indulgência barata, mas fruto do sacrifício supremo. Os raios que emanam do coração de Jesus são simultaneamente um convite e desafio. Convite a aproximar-nos confiantes da fonte da misericórdia. Desafio a nos tornarmos nós mesmos instrumentos dessa misericórdia no mundo. O terço da divina misericórdia, com sua repetição cadenciada de pele pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, nos insere no ritmo da súplica incessante da Igreja pela salvação da humanidade. É uma oração que reconhece nossa condição de pecadores, necessitados de misericórdia, mas que também nos coloca em solidariedade com todos os sofredores do mundo. A hora da misericórdia, às 3 da tarde, nos convida a uma pausa diária para contemplar o momento culminante da história da salvação, a morte de Cristo na cruz, em um mundo acelerado, onde o tempo é mercadoria escassa. Dedicar alguns minutos diários à meditação da paixão é um ato contracultural. É uma afirmação de que há valores que transcendem a lógica da produtividade e do consumo. A festa da Divina Misericórdia, celebrada no domingo, após a Páscoa, completa o ciclo pascual. Lembra-nos que a ressurreição de Cristo é suprema manifestação da misericórdia divina, a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. As graças especiais prometidas neste dia, particularmente o perdão completo das culpas e das penas para quem se confessar e comungar, são um convite a um novo começo, a uma renovação espiritual profunda. A novena Divina Misericórdia, que começa na Sexta-feira Santa, nos ensina a interceder por diferentes grupos de almas, expandindo gradualmente o círculo de nossa compaixão, começando pelos pecadores e terminando pelas almas tíbias. Esta novena nos lembra que a misericórdia divina é para todos, sem exceção. Em um mundo ainda dilacerado por guerras, injustiças e divisões, a mensagem da Divina Misericórdia oferece um caminho de reconciliação e esperança. Como disse Papa Bento XVI, é uma mensagem realmente central para o nosso tempo. A misericórdia como a força de Deus, como o limite divino contra o mal do mundo. A vida de Santa Faustina Kowalska, transcorrida na obscuridade de conventos poloneses, durante um dos períodos mais turbulentos da história europeia, ilumina-se retrospectivamente com um farol de esperança. Sua missão incompreendida em vida revela-se agora em toda a sua magnitude. Lembrar o mundo endurecido pelo sofrimento e pelo pecado que o coração de Deus é um abismo de misericórdia.
Como Dostoiévski intuiu profundamente, é no, é no reconhecimento de nossa miséria que encontramos a misericórdia. É quando descemos às profundezas de nossa condição humana, com todas as suas contradições e fragilidades, que podemos vislumbrar a altura do amor divino. Santa Faustina, em sua simplicidade, compreendeu esta verdade e viveu até as últimas consequências. Sua mensagem, como a de todos os místicos autênticos, transcende seu tempo e lugar específicos para falar ao coração de cada ser humano em um mundo que muitas vezes parece dominado pelo medo, pelo ódio e pela desconfiança. As palavras que Jesus lhe confiou ressoam como um bálsamo para as almas feridas. Jesus, eu confio em vós. Essa confiança não é ingenuidade nem escapismo, é antes um mergulho corajoso no mistério do amor divino, um abandono lúcido nas mãos daquele que tendo experimentado em sua carne todas as dimensões do sofrimento humano, pode verdadeiramente compreender-nos e salvar-nos. A pequena Helena Kowalska, nascida na obscuridade de uma aldeia polonesa e falecida na obscuridade de um convento, tornou-se pela graça de Deus Santa Faustina, apóstola da divina misericórdia para o mundo inteiro. Sua vida nos lembra que Deus escolhe frequentemente o que é pequeno e desprezado aos olhos do mundo para manifestar sua glória. Em um século marcado por ideologias que prometiam paraíso na terra e entregaram o inferno, a mensagem simples de uma freira sem instrução formal revela-se como o antídoto ao orgulho prometeico do homem moderno. Não é pela afirmação titânica de nossa autonomia, mas pelo reconhecimento humilde de nossa dependência de Deus, que encontramos a verdadeira liberdade. A devoção à divina misericórdia, longe de ser uma piedade sentimental ou uma fuga das responsabilidades terrenas, é um chamado à conversão profunda e à ação transformadora no mundo. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, disse Jesus a Faustina, porque mesmo a fé mais forte de nada serve sem as obras. Essas obras de misericórdias corporais e espirituais são um teste de autenticidade de nossa devoção. Não basta venerar a imagem ou recitar o terço, é preciso tornar-se como Faustina, um canal da misericórdia divina para os irmãos, especialmente os mais necessitados e marginalizados. Em última análise, a mensagem da divina misericórdia é uma mensagem de esperança. Em um mundo que muitas vezes parece caminhar para a autodestruição, ela nos lembra que o mal, por mais poderoso que pareça, não tem a última palavra. A última palavra pertence ao amor misericordioso de Deus, que é mais forte que a morte, mais forte que o pecado e todo o mal, como afirmou São João Paulo II. Essa esperança não é um otimismo ingênuo, mas uma certeza, ancorada na fé. É a certeza de que, por mais densas que sejam as trevas que nos cercam, a luz da divina misericórdia continua a brilhar, convidando-nos a confiar e a amar até o fim. E, como Santa Faustina escreveu em seu diário, ó Jesus, desejo viver o momento presente, viver como se este dia fosse o último da minha vida, aproveitar cuidadosamente cada momento para a maior glória de Deus, fazer uso de cada circunstância de tal maneira que a alma possa tirar o proveito. Olhar para tudo do ponto de vista de que nada suceda sem ser da vontade de Deus. Deus de insondável misericórdia, envolveu o mundo inteiro e derramai-vos sobre nós pelo compassivo coração de Jesus. Que essas palavras nascidas da experiência mística de uma humilde freira possam ecoar em nossos corações e inspirar-nos a sermos nós também apóstolos da divina misericórdia em nosso tempo e lugar. Pois como Jesus prometeu a Santa Faustina, as almas que divulgam o culto da minha misericórdia, eu as defendo por toda a vida, como uma mãe terna defende seu filhinho. E na hora da morte, não serei juiz para elas, mas sim o Salvador misericordioso.
e Santa Faustina interceda por nós.